Olá, muito boa noite. Começando a Opinião Pernambuco para falar de um problema de saúde pública que afeta cerca de 16 milhões de brasileiros, nos tornando o quinto país com mais casos da doença no mundo. Eu estou falando da diabetes. Diabetes que pode causar cegueira, impotência sexual, mau funcionamento de órgãos vitais, dificuldade de cicatrização de feridas, provocando até a amputação de membros. E como se fosse pouco, depois de tanta desgraça que eu já falei, né, a diabetes, junto com a hipertensão arterial, são os principais fatores de risco para problemas ligados às doenças cardiovasculares. É mais ou menos esse o centro da nossa conversa hoje, do Opinião Pernambuco, e a gente recebe para essa conversa Bruno Canto, cirurgião vascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e Rafael Travassos, cardiologista do Hospital Pelópidas da Silveira, a quem eu agradeço a presença e já dou uma boa noite aqui para a gente começar os nossos trabalhos. Você também que está nos ouvindo, pode participar desse programa pelo 38795454. Mande sua pergunta que a gente lê por aqui. Amigos, vamos começar. Começar de maneira bem didática, para quem está nos acompanhando, a pergunta mais óbvia para esse começo de conversa: o que é diabetes? Traduzam, por favor. Boa noite a todos. De uma forma mais simples, o diabetes ele é provocado pelo excesso de glicose no organismo. Então, esse excesso ele vai tornando-se prejudicial. E ele pode ser feito através do diagnóstico laboratorial e clínico. O diagnóstico laboratorial é feito o examezinho, a glicemia, exame de sangue, que pode ser feito num postinho de saúde, qualquer laboratório, que é a glicemia de jejum maior ou igual a 126, a hemoglobina glicada, que a gente chama, maior ou igual a 6,5, e o teste oral de tolerância para a glicose, é o chamado o exame da garapa, que você ingere 75 gramas de glicose e é alterado da maior ou igual a 200. Dois desses valores alterados configura o diagnóstico do diabetes. A questão toda está na ação de determinados hormônios no corpo, não é isso? Isso. Que hormônios são esses? Como é que eles atuam? Insulina, né? A grande questão do diabetes está relacionado ao nosso organismo e como a insulina ela age, né? A insulina ela é produzida pelo pâncreas. E de acordo com o tipo de diabetes, existe o diabetes tipo 1, tipo 2, existe o diabetes gestacional e outros diabetes, né? Falando aqui dos mais comuns, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é provocado pela destruição imune das células produtoras de insulina, ou seja, é uma doença autoimune. O pâncreas, que é responsável pela produzir a insulina, que coloca a glicose do sangue dentro da célula para alimentar a célula, ele deixa de produzir insulina. Já o diabetes tipo 2, que é o mais comum e mais associado à doença cardiovascular, ele é provocado tanto pela deficiência de produção da insulina, como pela dificuldade da insulina agir nos tecidos do nosso corpo. Quem também está aqui com a gente é o doutor Bruno Canto, cirurgião vascular. Doutor, nessa relação, que relação a gente pode estabelecer entre os seus pacientes e a diabetes? Então, a faixa etária mais frequente, qual é o perfil dessa pessoa que chega no teu consultório, que chega para o teu atendimento, ou até a mesa de cirurgia, a sala de cirurgia, assim, que chega até você com relação à diabetes? Qual é esse perfil? Boa noite a todos, boa noite a Rafael, colega nosso, e boa noite a Josimar e a todos que estão nos ouvindo e nos vendo também. É interessante o seguinte, a diabetes ela é uma doença muito silenciosa e é por isso que é muito importante a gente estar sempre debatendo esse tipo de doença, porque ela não leva a nenhum sintoma inicialmente. E quando você vai ver, muitas vezes as complicações já estão instaladas. Então, a glicose mal controlada, ela faz alterar algumas regiões do nosso corpo. Por exemplo, o nervo, ele deixa o metabolismo do nervo, ele começa a ser alterado. Aí você começa a ter uma dormência nos pés, principalmente, às vezes um ardor, um queimor. Nos vasos, há uma reação inflamatória nos vasos crônica,
de forma que o cálcio, a gordura, ela começa a se depositar muito mais aceleradamente do que se um paciente não é diabético. Então, do ponto de vista vascular, a diabetes ela vai causar... Vamos tentar aqui centralizar a conversa na questão dos vasos. A diabetes a longo prazo ela vai causar uma obstrução dos vasos por gordura, deposição de cálcio, que a gente chama de placa de ateroma, aquela placa de gordura. Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo, seja no coração, seja nas artérias do pescoço que vão levar sangue para a cabeça e pode causar um AVC, ou para as artérias que estão nos rins e muitas vezes nas pernas. E por que a gente fala muito de pé diabético ou doença arterial periférica? Periférica é que está na periferia. É a perna, o pé. Por que a gente fala dessa parte, né? Porque os vasos são menores. A diabetes ela tem uma predileção por vasos menores, diferentemente de outros fatores, como, por exemplo, fumo, algumas arterites, que têm predileção por artérias maiores. Podem causar aneurismas, obstruções de artérias maiores. Na diabetes, não. Ela vai começar por artérias menores. Onde é que a gente tem artérias menores? Na cabeça, pode dar uma atrofia, né, cerebral, uma demência mais precoce, um infarto, porque as artérias coronarianas são de menor calibre. Então, onde tem vasos de menor calibre, a diabetes vai afetar mais precocemente. Esse então, é o motivo da amputação? A amputação tem alguns motivos. Um dos motivos é a falta de circulação. Então, quando você tem falta de circulação no pé, aquele pé ele vai chegar ao ponto de abrir uma ferida por falta de nutrientes, de oxigênio, vai abrir uma ferida, né? E isso aí pode ser um motivo de uma amputação. Mas no diabetes ainda vai um pouco mais além do que isso aí. Porque na diabetes você tem a neuropatia, como a gente falou há pouco tempo atrás, e a neuropatia ela pode ser causa também de algumas feridas, são as feridas neuropáticas, não é? Que são feridas que têm dificuldade em cicatrização. E a gente tem várias formas de a gente tentar melhorar isso aí. Tem várias tecnologias hoje em dia que a gente usa para tentar fechar essas feridas neuropáticas também. E, como o Rafael falou, a diabetes ela também tem causa alteração imunológica. Então, o paciente que tem uma ferida no pé, às vezes uma bobagem, uma cutícula de unha, às vezes um furinho simples do pé, o paciente que é diabético ele não consegue combater a infecção. E isso aí vai evoluir para uma infecção profunda, uma gangrena, e é uma das grandes causas de amputação também no diabético, a gangrena. A gente está falando aqui para uma variedade de pacientes muito grande. Então, de pessoas que têm a diabetes ou não, mas isso de idades variadas e que a ação da diabetes já é de níveis bem diferentes. Então, quem está ali começando, eu perguntaria direcionado para esse tipo de pessoas que começam a ter ou não esses sintomas. Aí a pergunta é justamente em cima disso. Sempre gera sintomas? A diabetes sempre gera sintomas no comecinho em todo mundo? Ou ela é uma doença silenciosa que vai aparecer lá na frente quando você percebeu, já passaram 5, 10 anos que você estava convivendo de alguma maneira com a diabetes e os sintomas estão chegando naquela hora? Depende muito do tipo de diabetes e depende muito do nível de glicose do sangue. No caso do diabetes tipo 1, que aí já vai ocorrer em pessoas mais jovens, né? Ele apresenta as manifestações que é perda de peso, o excesso de você querer estar bebendo muita água, que se chama polidipsia. Você fica urinando frequentemente, poliúria. Então, vou te pedir só uma coisa, assim, para ajudar a gente. Assim, quando você detalhou diabetes tipo 1, você está tratando para esse tipo de público, mas o que é diabetes tipo 1 e a tipo 2? Só para ficar mais claro. Eu falei no início, o diabetes tipo 1 é autoimune. Isso. É aquela pessoa que já nasce com um anticorpo que destrói a célula produtora de insulina do nosso pâncreas. Acomete mais indivíduos da faixa etária mais jovem. Esse tipo de público, como você falou em relação aos sintomas, geralmente abrem os sintomas mais evidentes do diabetes. Já o diabetes tipo 2, que está muito associado aí à obesidade, à hipertensão, ao sedentarismo, esse tipo de diabetes, inicialmente, ele não vai provocar sintomas. Inicialmente, ele torna-se assintomático. Posteriormente, com evoluir com excesso da taxa de glicose no sangue, ele já vai começar a desenvolver alguns sintomas, que, como o Bruno falou, a questão da dormência, que a gente chama parestesia das mãos, dos pés, diminuição
da acuidade visual, a vista fica mais embaçada. Então, assim, sintomas ele tem. Depende do tipo e do grau em que essa glicose no sangue está. Glicose muito elevada, que deixa o paciente bastante descompensado, ele vai ter sintomas bem mais evidentes. Na fase inicial, o diabetes tipo 2 ele é mais oligossintomático, ou seja, pouquíssimos sintomas. Se alguém chegasse e perguntasse para você se a diabetes tem cura, o paciente chegou e virou na bucha. Tem cura, doutor? Quando é que eu vou estar curado dessa doença? O que é que você responde? Eu diria que não. Inclusive, saiu um estudo recentemente a respeito de o diabetes ele não tem cura. Você consegue controlar e muitas vezes deixar ele estabilizado. Se você é uma pessoa que se cuida, faz atividade física, tem uma dieta adequada, se alimenta bem, dorme bem, ou seja, diminui toda essa carga inflamatória e mantém aquele nível de glicose ali estabilizado dentro do aceitável, é o chamado diabetes controlado, estabilizado, mas cura, não. Doutor Rafael, como é que a diabetes afeta o coração? Assim? O senhor já falou várias vezes em alguns pontos, inclusive aquela questão do pé, dos pequenos vasos e tal, das pequenas artérias. Mas especificamente no coração. Rafael sou eu. Desculpa. A relação com o coração, assim, de que maneira isso acarreta problemas cardiovasculares? Josimar, a diabetes ela vai fazendo o depósito de gordura nas artérias, né? E os órgãos que têm maior necessidade de oxigênio e de nutriente são aqueles órgãos que têm mais atividade. O que é que não para na gente? O coração. A gente está dormindo, o coração está batendo. A gente pode estar relaxado, o braço parado, a perna parada. Estamos dormindo. A cabeça também não para, tá? O pessoal que está ouvindo a gente, a cabeça também não para. Diminui muita atividade, mas ela não para. Mas o coração, ele está ali, sempre batendo. Então, como ele é um órgão que necessita muito de oxigênio e nutriente e tem vasos muito finos, então a diabetes ela vai obstruir esses vasos. E é por isso que a gente tem que investigar a parte cardíaca. E tem, inclusive, né, Rafael, um dado muito importante, são os pacientes que têm doença arterial periférica, eles são pacientes que têm um índice muito maior de infarto do que um paciente que não tem doença arterial periférica, é um marcador. Existe um marcador, que é o paciente que tem doenças arteriais, artérias obstruídas na perna, né, são pacientes de alto risco para infarto. Né? Uma outra coisa também que a diabetes causa é a cardiopatia. Então, o paciente, o músculo cardíaco do paciente, ele começa a ficar mais fraquinho. Então, além do coração ter as coronárias, que são as artérias que vão irrigar o músculo, estarem entupidas, o próprio músculo começa a bater mais fraquinho. Então, é um paciente que às vezes tem uma pressão controlada, tem muitas vezes até as coronárias abertas, ou fez uma angioplastia, né? A angioplastia é a dilatação dos vasos, mas é um paciente que o coração não bate muito bem. Porque a diabetes de longa data, né, a longo prazo, ela vai alterar a contratilidade da musculatura cardíaca. Eu lhe perguntaria, assim, o senhor é uma pessoa que tem um privilégio, como poucos no mundo, assim, de frequentemente visualizar o coração humano. Por conta das cirurgias, eu imagino. E aí, como existe uma relação entre a atividade física e a diabetes, eu lhe perguntaria, qual é a diferença de um coração visualmente ou nas características físicas de tecido e de músculos e tudo, de uma pessoa que pratica atividade física e a que não pratica atividade física? Josimar, é uma pergunta um pouco mais difícil, porque, na verdade, o coração, as grandes alterações do coração, elas estão dentro dos vasos ou estão dentro das células do coração, né? Quando um paciente ele não faz atividade física, vamos considerar que seja um paciente obeso, né? É um paciente que não faz atividade, é obeso, sedentário. Se eu fizesse essa pergunta com relação ao pulmão de um fumante e um não fumante, é bem claro. A visão é muito clara, né? Isso. Visualmente se percebe facilmente essa diferença. Isso. Mas no coração não é tão fácil. Não, a visualização da diabetes no coração não é tão fácil assim. Você pode até ver, palpando as artérias, são artérias mais calcificadas, né? Mas você não consegue ver tão facilmente assim como você vê, por exemplo, no pulmão, de fato. Então, mesmo que seja um paciente atleta ou um paciente sedentário com diabetes, você não vê grandes diferenças. Agora, em algumas outras situações, pacientes que têm
é hipertenso, é um paciente hipertenso descontrolado, né? O músculo, o coração, ele tende a crescer também. Então você começa a ver outros parâmetros para você começar a ver a mudança no coração. Mas simplesmente diabetes é difícil de ver. A não ser você palpando, pegando nas artérias, você vê artérias mais calcificadas, mais endurecidas. Vamos lá. Ainda nessas fases todas do diabético, existe uma expressão muito comum que é o pré-diabetes. Vamos tentar descrever, vamos tentar detalhar o que significaria, qual a importância de se diagnosticar alguém como pré-diabético, como é que se diagnostica e que tipo de tratamento, de acompanhamento se dá ao pré-diabético. A gente não chegou exatamente a quem está já com o diagnóstico da diabetes ainda. O pré-diabetes, o diagnóstico dele parte do diagnóstico de rastreio de diabetes para toda a população. Todo indivíduo maior que 45 anos, independente de ter comorbidade ou não, tem indicação de fazer o rastreio para o diabetes, com os exames que eu havia citado. Já um indivíduo que ele não é maior que 45 anos, mas ele tem sobrepeso, obesidade e outros fatores de risco, aí ele tem indicação de fazer os exames para o diagnóstico de diabetes. Se esses exames derem um pouco abaixo do diagnóstico do diabetes, que é a glicemia de jejum entre 100 e 125, a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, o teste oral de tolerância para a glicose é abaixo de 200, esse daí tem um diagnóstico de pré-diabetes. E o cuidado que ele deve ter é evitar que o excesso dessa glicose torne o diagnóstico do diabetes e passe a evoluir para as complicações cardiovasculares e, enfim. Então, o cuidado que ele vai ter para que ele fique nessa faixa e não desenvolva é controlar os fatores de risco que levaram ele a ter aquele diagnóstico. Ou seja, diminuir a ingestão de açúcar, gordura, manter um peso adequado, ideal, evitar o sedentarismo, evitar o estresse. Então, acho que a base do tratamento de tudo, de toda a medicina, é uma educação alimentar, um conhecimento da atividade física, porque isso aí é a base do tratamento de qualquer doença. Ô Rafael, geralmente eu comento o seguinte, com um paciente que ele é pré-diabético, né, ou muitas vezes é um paciente que ele vem para o nosso consultório para fazer uma investigação, um check-up rotineiro. Eu digo o seguinte, se o paciente é pré-diabético, eu costumo dizer que a gente tem um tanque de combustível, né? Se o carro tem um tanque de combustível, você está com o tanque cheio, então você pode comer o que você quiser, né? Estou falando do nosso corpo, né? Comparando com um tanque de combustível de um carro. Então, o paciente tem saudável, não é diabético, tem um tanque cheio, né? Vai comer doce, comer o que quiser, hambúrguer, pizza, e o organismo dele vai dar conta do recado. O problema é quando esse tanque já não está mais tão cheio assim, e é um paciente, às vezes, pré-diabético. Eu costumo comparar que, tá na reserva, tu tem gasolina no teu tanque, mas vai acabar, ou tá perto de acabar. Se você continuar comendo pizza e comendo hambúrguer, você vai acabar rapidinho a tua gasolina, né? Você está acelerando demais o teu carro. Coloca a quinta marcha, vai sem acelerar, ou às vezes na banguela, que aí você vai conseguir mais tempo aquele tanque ali e você vai conseguir mais anos sem a diabetes. Então eu costumo fazer essa comparação do pré-diabético, até mesmo para convencer os pacientes a colocar o pezinho no freio na comida e tentar melhorar aí a alimentação. A gente parece estar falando de uma doença tão traiçoeira que tem cuidados que devem ser estabelecidos, tomados por quem ainda não é pré-diabético, ou seja, é uma pessoa normal, e deve se prevenir, como se previne para tantas outras doenças na vida. Aí tem os cuidados para quem já está naquela faixa descrita lá, de pré-diabetes, já está por ali e tal. Tem toda uma recomendação feita para esse caso. E muito mais ainda para quem agora já é diabético, já constatou, e a glicose já passou ali de 126 para cima e os outros índices já estão valendo. Então, é muito traiçoeiro, a gente tem que ter cuidado a vida inteira com isso. Todo ser humano tem que ter cuidado com isso, independente de idade, independente de tudo, tem que ter cuidado com o excesso de açúcar, com esse tipo de vida tão relacionado à alimentação e à atividade física, não é isso? Eu acho que isso aí parte da responsabilidade, sabe, Josimar, das pessoas com o seu próprio corpo.
A gente recebeu um corpo só para vivermos 80, 90 anos. Se a gente não tiver responsabilidade, gerência sobre o que a gente vai fazer na nossa vida, a gente vai pagar um preço em algum momento. Então, não é você não poder comer um hambúrguer ou não poder comer uma pizza, tomar uma cervejinha, mas se você só faz isso, ou você faz frequentemente isso, teu corpo ele vai dar sinal depois de cansaço, ele vai dar sinal de falência, vai vir uma diabetes, vai vir a obesidade, vai infartar, pode ter um AVC. Eu não estou pregando aqui um cenário ruim para todo mundo, não estou desejando ruim para ninguém, não. Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que gerir a nossa vida, então isso quer dizer responsabilidade. Então, por mais que a gente seja, né, as pessoas sejam, tem pessoas saudáveis, né, que fazem atividade física e tudo mais, tem que fazer isso mesmo, isso chama-se responsabilidade sobre a nossa vida, eu acho que é por aí. Você está acompanhando a Opinião Pernambuco pelas rádios Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e pelo canal de YouTube também da TV O Recife. A gente está falando hoje do diabetes e da relação com os problemas cardiovasculares. Eu estou recebendo aqui, dessa vez eu não vou errar não, Dr. Bruno Canto, cirurgião vascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e Dr. Rafael Travassos, cardiologista do Hospital Pelópidas da Silveira. Eu vou deixar uma perguntinha no ar, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Olha, a perguntinha é essa aqui: se as pessoas que recebem o diagnóstico da diabetes têm uma noção clara das complicações que estão por vir, do que a doença pode causar, ou elas começam ali tomando medicamento, com cuidadozinho no açúcar e depois relaxa tudo? Daqui a pouco a gente responde, daqui a pouco a gente analisa como é que é o comportamento de quem recebe um diagnóstico de diabetes. Vamos lá, rápido, intervalo rápido, já já a gente volta. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje falando de diabetes e problemas cardiovasculares, essa relaçãozinha aí estabelecida. A gente já começou no primeiro bloco trazendo detalhes sobre essa relação. A gente está recebendo hoje o Dr. Bruno Canto, cirurgião vascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e o Dr. Rafael Travassos, que é cardiologista do Hospital Pelópidas da Silveira. Eu tinha deixado uma perguntinha no bloco anterior, que é com relação ao comportamento do paciente, né? De que maneira ele se preocupa quando ele recebe o diagnóstico do diabetes, e isso com relação ao tempo, porque vem sempre aquele choque inicial de quando se diz: é um diabético, lascou, você é um diabético, vai ser para o resto da vida, porque já que não tem cura, vai ser para o resto da vida. Então ele vai precisar de cuidados, ter um determinado comportamento com relação a essa máquina que a gente recebe para cuidar dela, para esperar chegar aos 80, 90, quem sabe 100 anos de vida. Só que o ser humano é muito falho, né? O ser humano normalmente ele não age como manda o figurino, ele escorrega um bocadinho. Como é que é a experiência de vocês com a continuidade do tratamento? Depende do paciente, depende do grau de instrução do paciente. Inicialmente, claro, existe o susto de você receber um diagnóstico. Inclusive até também tem aquela fase de você pode até negar, não aceitar isso. Mas uma boa relação médico-paciente, você conhecendo o seu paciente, você conhecendo o grau de instrução dele, você consegue tentar explicar da melhor forma possível para que ele entenda o que é a doença e que o tratamento adequado, se cuidar, faz com que ela não tenha cura, mas ela seja controlada. E o controle é ideal para evitar complicações maiores. Mas assim, na prática, com a continuidade, depois que vocês estão acompanhando lá, vocês devem ter pacientes com 5, 10 anos que vocês acompanham eles, e aí, por estatística, ou os homens são mais teimosos, ou quem começa mais cedo, mais novo a se tratar, ele tende a se manter mais na linha. Como é que é isso? Qual o perfil? Dá para ter uma noção? Geralmente os homens são mais resistentes, mais rebeldes. E as mulheres são mais cautelosas. E durante esse tratamento, junto com a equipe multiprofissional, que ele poderá ser acompanhado, nutricionista,
tiver alguma complicação vascular, com o cirurgião vascular, com o endocrinologista, que a gente sempre tem essa participação e essa interação com a equipe. Oscila, às vezes o paciente sai um pouquinho lá e a gente chama atenção, aí a gente tenta ele seguir mais adequado, depende do paciente, depende da fase com que ele está. É difícil, mas o controle existe e é muito benéfico. Eu acho que uma coisa importante, Josimar, da gente e pontuar aqui também, como o Rafael começou a falar, a questão da relação médico-paciente. Eu gasto muito tempo do meu consultório, do tempo de consulta, conversando com o paciente, explicando a doença do paciente, explicando muitas vezes o tratamento, ou às vezes até o acompanhamento, como é que vai ser. E eu tento puxar o paciente para o meu lado, para o lado do tratamento, da salvação, né? E não é nem salvação, do tratamento mesmo. E não é que eu percebo realmente venho percebendo uma melhora do engajamento dos pacientes, seja homem ou mulher. Não sei se é porque a gente lida com algumas doenças que sejam mais graves, digamos assim, né? São pacientes que sofrem de isquemia nas pernas, que podem eventualmente precisar de uma amputação, e por eles terem medo disso, eles acompanham melhor isso aí. Então eu tenho pacientes de anos a fio que a gente faz angioplastia, vem acompanhando o paciente, eventualmente a obstrução ela acontece novamente, aí você trata novamente aquele paciente, aquela obstrução, mas num cenário já mais favorável, e o paciente ele continua com você, ele confia em você e ele continua com você. Você tem resultados bons, né? É diferente do paciente que simplesmente ele nega. Ele recebe aquele diagnóstico, ele nega, ele não vai para você, ele não conhece você e ele não vai, simplesmente ele está negando aquela doença. Mas a partir do momento que ele procura a gente precisa dedicar esse tempo para que ele entenda. Ele tem que entender e estar do nosso lado. E não ele vir para o consultório da gente, a gente falar, ele sair, não sabe o que a gente falou, vai continuar lá a seguir a vida dele desregrada. E o que serviu aquele consultório serviu para quê? Para nada. Então, assim, eu venho percebendo um engajamento maior dos pacientes, seja homem ou mulher, no meu consultório, seja porque a gente passa mais tempo conversando e explicando sobre a doença, seja porque as doenças elas realmente são mais ameaçadoras, mas é uma visão boa nesse sentido aí, que eu venho percebendo. Vamos colocar um outro componente nessa avaliação desse paciente diabético. Vamos lá. O componente financeiro. Como é que vocês avaliam quando... eu acho que vocês têm a realidade do SUS e tem a realidade dos consultórios, dos planos de saúde, de quem tem um pouco mais de condição de pagar pelo tratamento de saúde. Então, como é que você recebe a informação de um paciente que depois que ele... já acompanhando ele de alguma maneira, e ele diz assim, doutor, eu sei que eu tenho que comer isso aqui, porque isso aqui esse tipo de comida, de alimentação e de conduta, eu preciso ter, porque eu preciso controlar minha diabetes por aqui, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para comer tal coisa. É claro que existem opções, existe uma saída aqui, outra colar, e ele tem que estar muito ligado nisso, talvez para essa pessoa o rigor seja muito maior do que quem tem condição financeira de encontrar um determinado tipo de alimento que satisfaz ele e que necessariamente não se encaixa nessa dieta do diabético. Então, como é que é reagir diante de um paciente, tanto numa condição que tem a condição financeira e que não obedece por teimosia, ou o que não tem a condição financeira e aí é muito mais difícil fazer esse acompanhamento? Com certeza, o que não tem a condição financeira é mais difícil. Até porque, infelizmente, no nosso país, muitas vezes a condição financeira também está atrelado ao nível de conhecimento, vive em um ambiente mais difícil. Então, a condição social é complicado. Assim, é um tema muito delicado da gente até conversar. Mas o que a gente pode tentar buscar é a atenção primária, a atenção básica, as unidades de saúde da família, que tem equipes multiprofissionais, elas podem, da melhor forma possível, tentar adequar a sua realidade de vida de uma forma mais saudável. Claro que existe o empecilho da questão econômica, que a gente tem, uma grande parte da população do nosso país vive em situação de linha de pobreza. Mas vivendo nessa situação é difícil, mas é possível tentar uma atenção básica, um suporte multiprofissional para tirar daquela condição a melhor forma
de você levar uma vida mais saudável. Quer acrescentar? Sabe o que eu acho dessa parte aí, Josimar? O que eu acho é que é falta de informação. Se você é uma pessoa com uma condição de vida, uma condição social melhor, não é? Ou não, depende muito da sua informação para você saber escolher, fazer as suas escolhas melhores. Por exemplo, não é porque você é mais humilde, mais pobre, tem uma condição inferior financeira, que você não vai poder controlar a sua diabetes. De forma alguma. Tá? Para quem está nos ouvindo aqui, macaxeira é caro? Não, não é caro. Inhame é? Não. Batata doce é? Então, ovo, proteína, carboidrato complexo. Então, agora, se for comer pizza, hambúrguer, por falta de conhecimento, então, assim, dá para controlar a diabetes? Dá. Agora tem que ter conhecimento. Você tem que estar com um médico ou um nutricionista que te ajude nisso aí, a escolher o alimento adequado, porque lógico que quem tem condições melhores vai ter outras opções para comer também, mas não é isso que vai limitar, não. Eu acho que aí, nesse caso, aí, o principal fator limitante é conhecimento. A gente acrescente. E quando a gente fala de pobreza, não é só a questão da pobreza em si financeira. É que muitas vezes a população ela vive naquele ambiente ali que ela não tem instrução nenhuma. Ela tem até aquela condiçãozinha de comprar o inhamezinho, a macaxeira. Mas muitas vezes ele não entende, não foi educado, o meio que ele vive é para comer salsicha, pão, todo dia e aquele, como é que se chama? Kisuke. É a alimentação dele porque ele vê a mãe e o pai comendo assim, e os vizinhos comem assim. Então não é aquela pobreza só financeira, é aquela pobreza cultural, educacional que existe, que dificulta não só essa questão da diabetes em si, mas de todo o sistema de saúde. Eu coloquei essa questão porque eu presenciei uma cena interessante. No meu prédio, ao lado do meu prédio está sendo construído um outro prédio e tal, e aí eu observei um dia que tinha uma equipe de pedreiros, 3 caras que trabalhavam juntos, e eles se juntavam na hora de almoçar, porque almoçando junto, comprando a comida junto, eles não traziam a comida, era mais barato. E aí, ver qual é a comida que eles compravam. Cada um consumia 2 pacotes de bolacha recheada e uma Coca-Cola PET de 2 litros. E eles seguravam o almoço com aquilo. Turbinados de açúcar e de outras coisas que eu não saberia nem descrever que estavam ali. E aí, assim, junto com a falta de informação, vem também uma questão financeira, porque eles não tinham condição de comprar um prato com arroz, feijão, verdura mais equilibrado naquela condição. Então, vamos se virar daquele jeito, vamos se virar. E tem mais, era comprar todo mundo junto porque era mais barato, né? Porque uma Coca-Cola de 2 litros, um só não dava vencimento, mas dividindo para 3, já fica até mais barato. Vê só. Aí você vê, eu sou casado, vamos dizer, um assunto nada a ver. Sou casado há 14 anos. Sabe quantas vezes eu comprei biscoito recheado lá para casa? Nesses 14 anos, nunca. Né? Eu não tomo refrigerante. O que é que eu tomo hoje em dia? Meu líquido hoje em dia, pessoal, é água e café. Basicamente eu tomo água e café. Água com gás é água, estou tomando água aqui. Eu almocei hoje com água com gás. De manhã, água, café. Refrigerante praticamente é 0, mas isso é uma opção de cada um. Entendeu? Não é porque a pessoa não tem condição financeira ou tem condição financeira que vai tomar refrigerante. Todo mundo sabe que faz mal. Eu vou escolher algo que faz mal para mim. É água, eu tomo água. Entendeu? Eu acho que a grande questão é o conhecimento. É o acesso a você. Claro que dependendo da condição financeira, ele não vai ter uma variedade de alimentos que ele possa se dar o luxo de querer poder variar no seu cardápio. E isso aí pode limitar. Mas a grande questão que muitas vezes envolve a população, envolve a sociedade, é o conhecimento da realidade do que aquilo ali pode levar. E acho que a pobreza do conhecimento, da educação, é o que pesa bastante. Outra questão com relação ao comportamento do paciente. Assim, é mais fácil conseguir que ele tome o remédio ou que ele tenha um hábito saudável da atividade física e da alimentação. Estou tentando separar, não precisa ser separado, mas digamos que ele tiver, nas estatísticas de vocês, o que é mais fácil para o paciente, o que é que normalmente ele faz ou o que ele deixa de fazer? De um lado ou de outro, né?
Josmar, com certeza, o muito mais difícil aí é ele mudar o estilo de vida, viu? Que é o que a gente mais bate na tecla e eu acho que é o que mais, é onde ele mais vai ter ganho. Se ele vai ter ganho físico, ele vai ter ganho de disposição física, ele vai ter ganho do sono, na qualidade do sono, ele vai perder peso, ele vai aumentar muito a longevidade. A gente sabe hoje que longevidade é algo que não se atinge apenas com alimentação, não se atinge apenas com atividade física, não se atinge apenas controlando diabetes, mas é tudo isso junto. Né? A longevidade tem a ver com o volume muscular também. Então a gente sabe hoje que pessoas que têm uma sarcopenia, têm pouca musculatura, são pessoas que lá no futuro vão ser pessoas que têm menos equilíbrio, têm menos força, caem mais e morrem mais também. Então longevidade é tudo isso. E é muito mais difícil você fazer uma pessoa mudar a cultura dela e o costume de atividade física, de comer uma coisa mais adequada, do que simplesmente pegar ali, abrir uma caixinha de remédio, tomar um comprimido e acabou, entendeu? A gente vai entrar aqui, eu acho que 10 minutos mais para acabar essa conversa da gente. Eu vou tentar turbinar vocês de perguntas do jeito que vieram. Vocês se viram, vamos lá, aí para responder. Eu vou começar logo nesse ponto aí da atividade da produção de músculo para o organismo, né? Tem gente lá que está lá cultivando o bíceps lá, todo malhadinho e tal. E tem gente que está cultivando o pânceps, né? O pânceps avantajado, a pergunta é essa. Mesmo com as taxas dos níveis equilibrados, as taxas todas equilibrado, é perigoso, mesmo assim, para quem tem a barriga saliente? Sem dúvida. A barriga saliente, né, o abdômen, a cintura, na verdade, ela tem, se não me engano, 94 centímetros. Isso, 94. Acima de 94 centímetros de circunferência abdominal, no homem, você tem uma chance muito mais alta de você ter evento cardiovascular. Não tem relação com a altura? Não. Circunferência abdominal. Pega uma fitinha métrica, bota na altura do seu umbigo. Se o cara mede 1,5 m ou 2 metros, a medida é a mesma. Não importa. A medida é a mesma. Isso, até porque o que os estudos mostram que essa obesidade central, ela provoca a resistência da ação da insulina no corpo. Então a glicose está lá, o açúcar está lá no sangue. Quem tem essa obesidade de circunferência abdominal, que a gente chama até, que faz parte dos critérios diagnósticos da síndrome metabólica, tem dificuldade da ação da insulina de pegar o açúcarzinho do sangue e colocar na célula. Então, abdômen avantajado é muito comum em quem toma muita cerveja. Qual é a ação da cerveja, a relação da cerveja com a diabetes? Alto teor de açúcar. E na verdade também não é só a cervejinha, não. É o que vem junto com a cerveja. Sim. Os petiscos. Isso. Se come junto É o também. petisco, é a falta de atividade física. Embora você diga assim, não, mas o que eu estou comendo não tem açúcar, né? O tira-gosto que eu estou comendo aqui não tem açúcar, né? A carne de porco aqui, a gordura do galeto não tem açúcar. Mas não é bem assim, né? Não é só açúcar também, né? A gente está falando de diabetes, mas assim, mas se a gente extrapolar aqui para a saúde, que a gente já está falando um pouco mais de saúde de uma forma mais abrangente, não é só o açúcar, né? É a gordura. E a gordura tem vários tipos de gordura. Tem as gorduras insaturadas, tem as gorduras saturadas, né? As gorduras saturadas são aquelas que são a gordura da carne, por exemplo, né? É a manteiga, é a carne. A gordura insaturada são os azeites, os óleos, né? Tem as gorduras também, as gorduras... pode até me ajudar aí, vice Rafael. As gorduras das oleaginosas são as gorduras boas, né? Então, as gorduras insaturadas e as gorduras das oleaginosas, das castanhas, amêndoas, nozes, são gorduras boas. Essas vale a pena comer. Lógico que você não vai poder comer o quanto quiser disso. Tem quantidade específica para cada pessoa, para cada necessidade nutricional, necessidade calórica por dia. Mas se a gente está falando aqui em saúde de uma maneira geral, não é só a glicemia, não é só o açúcar que a gente tem que falar. Então, na hora da cervejinha, aí tem a carne de porco que é gorda, né? Até porque a gordura da carne do porco, associada ao excesso de glicose no sangue, faz com que acelere o depósito dessa gordura nas veias, né? Nas artérias coronárias, nas artérias das pernas, né? Existe tudo uma combinação, né? Um propicia a ação do outro. Aí vamos lá, agora atividade física. Tentar pincelar aí pelo menos, eu sei que cada coisa tem seu especialista, mas existe uma atividade física mais adequada? Então, você recomenda caminhar. Mas se correr será melhor? Não, se ele nadar será melhor. Se ele praticasse uma atividade coletiva, física e coletiva. Tem alguma indicação, tem alguma relação? Todo exercício é bom? Claro, todo exercício é bom, mas tem um mais adequado para o diabético?
Para o diabético, o ideal é aquela atividade física aeróbica. É uma atividade física que você vai fazer mais de um tempo mais prolongado. É uma caminhada mais estendida, é uma corrida mais estendida, não é? Um ciclismo. Né? Agora sim, a gente tem que pensar também que esse tipo de atividade física ele vai beneficiar muito a parte cardiopulmonar, né? O preparo cardiopulmonar. Não só isso é importante para a gente, tá? É importante a gente criar músculo também. Correr não cria músculo. Correr é muito bom. Eu gosto de correr, eu corro. Mas ele não cria músculo, então tem que ir para academia também. Como eu falei, musculatura é sinônimo de longevidade. Então a academia é importantíssima. Isso, concordo com o que o Bruno falou. E até a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, ela costuma postular em relação a essa questão da atividade física, 150 minutos no mínimo de atividades aeróbicas e podendo também associar a exercícios resistivos, né? Que é exercício de resistência. 150 minutos por semana. No mínimo. Ou seja, pelo menos aí 50 minutos, 3 vezes na semana, podendo alternar com atividades resistíveis, né? Que é a atividade de resistência. A caminhada e a musculação. 3 vezes na semana, só para pontuar, porque eu imaginava que era 30, mas 50. 150 minutos por semana, podendo alternar com atividades anaeróbicas, que é a questão da musculação associada à atividade de corrida. A gente lançou nas redes sociais uma pergunta, para o pessoal mandar pergunta para o WhatsApp da gente e veio chegando pelo Instagram também. E aí algumas coisas eu anotei e botei aqui para a gente tentar responder a galera que mandou para a gente. A Ana Carla, por exemplo, está perguntando como é que pode uma pessoa fazer uma dieta rigorosíssima e mesmo assim estar com a glicose alta no sangue? Como é que é possível? É que é fator genético? O que é que está faltando para a gente explicar para ela que isso é possível? O que é que ela precisa entender? O que é que eu preciso explicar para ela entender que é possível? Como é o nome dela? Ana Carla, do Arroio. Ana Carla, depende muito do paciente. A diabetes é uma doença multifatorial. Então, predisposição genética é um fator de risco. A sua própria condição de saúde, se você está acima do peso ou não. Mesmo que você tenha uma alimentação adequada, existem outros fatores, como a questão do sedentarismo, você está acima do peso, a questão genética, o estresse. Então, assim, são causas multifatoriais que podem estar contribuindo para o diagnóstico de diabetes. De maneira geral, a Nicole pergunta, mas a resposta vai ser bem genérica mesmo. Assim, quais são os alimentos que reduzem, Nicole e Amorim? Quais são os alimentos que reduzem e quais os que aumentam o nível de açúcar no sangue? Dá para dizer alguma coisa? Fibras, Sim. frutas, verduras, evitar alimentos processados. Esses são os bons. Né? Os bons. Isso. Alimentos ricos em fibra, frutas, verduras, mais raízes. E são os alimentos ideais, assim, e procurar sempre ter uma alimentação variada e com horários, sabe? Tudo é questão de disciplina. Eu acho que os alimentos que podem piorar mais a diabetes são os alimentos mais processados, né? São os açúcares processados, o pão. Principalmente os ultraprocessados. Aí é pior ainda. Esses que são né? bem mais complicados. Mas as próprias massas também não são boas para o diabetes. Hoje em dia tem massas com outros componentes que podem melhorar, que a gente chama de taxa glicêmica, índice glicêmico. Tem algumas massas que eles diminuem o índice glicêmico, ou seja, o paciente ele vai aumentar a glicose, mas de uma forma menos abrupta, né? E aí ela vai manter aquela glicose mais ou menos regular por mais tempo. A Sheila perguntou aqui se é verdade que o diabético não pode comer arroz. Não é radical assim, né? Não. Pode comer arroz. Depende da quantidade de arroz e do que vem acompanhado com o arroz. Então, assim, pode comer arroz. Os adoçantes são mesmo a melhor opção para quem tem diabetes tipo 2? A Jaqueline pergunta. Existe alguns tipos, existe alguns tipos de adoçante que são os mais adequados. Minha mãe tem 71 anos, diabética, usa sucralose. Seria melhor usar açúcar demerara? Ela está perguntando, eu acho que aqui é Cristiane Santos, se a sucralose é melhor do que esses açúcares mais raspa de rapadura, demerara, esses açúcares mais raiz, né? Digamos assim. É diabética ela? É diabética. É diabética. 71 anos, a mãe dela. Bem, o demerara
ele é açúcar puro, né? Ele vai aumentar muito a glicemia. Agora, a sucralose, eu não sou realmente a pessoa mais indicada para falar, sabe, Josimar? Mas os adoçantes, de uma forma geral, eles também não são substâncias inócuas, digamos assim. Não são substâncias que não trazem malefício nenhum. Então, eu costumo dizer o seguinte: come o mais natural possível, com moderação. A Maria da Rocha pergunta por que a fruta é melhor que o suco. Essa é boa. Essa é muito interessante. Essa pergunta aí eu nunca vi ninguém perguntar, mas eu sei a resposta. O problema do suco e da fruta é porque para você fazer um suco, você usa várias frutas. Então, para você fazer um copo de laranja, você está usando ali 4, 5 laranjas. Você não vai comer 5 laranjas. E não vem, muitas vezes, associado a fibra, a né? fibra que tem na laranja. Exatamente. Aí eu vou acrescentar. O impacto da glicose, da glicemia, é o mesmo se eu tomo um copo de Coca-Cola e um copo de suco de laranja, daquela laranja bem doce, bem batidinha, bem peneiradinha, que não vai vir um gomozinho ali solto perdido naquele suco. O impacto é o mesmo? Não, com certeza não. Com certeza o suco de laranja, se for um suco natural, ele vai ter um impacto muito menor, porque ele é natural. Então ele vai ter ali a laranja, vai ter as vitaminas, os nutrientes bons da laranja e vai ter o açúcar. Você disse que colocou açúcar também. Já o refrigerante não, ali tem um bocado de substância química, além de 1 tonelada de açúcar. Então, assim, com certeza o impacto não é o mesmo. Agora, o suquinho de laranja com açúcar vai aumentar, tem um índice glicêmico altíssimo. Vai lá para cima a glicose. A Laiane Souza pergunta se diabético que toma insulina pode ingerir bebida alcoólica. A gente falou um pouco dessa relação, mas no caso do diabético que recebe insulina. E a relação com a bebida alcoólica, qual bebida seria essa, né? Se tem alguma que... Se não pode nada, mas se pode alguma coisa, em que pequena dose é essa? Preferir os destilados, né? Porque, por exemplo, a cerveja tem um alto teor de glicêmico e uma taxa elevada de calorias. O ideal, por exemplo, equivale a uma taça de vinho. Uma pessoa que toma uma taça de vinho ali é o ideal da ingestão de bebida alcoólica. E não tem relação assim, em relação ao fato de ele fazer uso da insulina ou não tem essa diferença. Ele, desde que ele tenha cuidado com o tipo de bebida e com a quantidade, pode ser aquele diabético que faz uso do antidiabético oral ou da insulina. Às vezes o veneno é o exagero, né? Eu acho que o grande ponto aí é a quantidade, porque você não vai beber em volume, o uísque que você bebe com a cerveja, né? 2 latinhas são 700 ml, você não vai beber 700 ml, que é quase uma garrafa de uísque, né? Você veja que a quantidade, a diferença é gigantesca. Então, as bebidas destiladas têm menos calorias, né? O vinho, todo mundo fala que vinho é bom. Vinho tem resveratrol, vinho tem várias outras substâncias boas que fazem bem pra gente, numa quantidade, né, no máximo uma taça de vinho por dia, ele tem alguns benefícios. Resveratrol é uma das substâncias que são boas, mas o vinho, por exemplo, é muito calórico também. Chegamos no final do programa. Só agradecer, primeiro, a responsabilidade de vocês de algo que foi citado aqui, da necessidade de informação, né? Vocês são, além de tudo que vocês estudaram para trabalhar e atuam na vida profissional de vocês também são comunicadores de saúde. Vocês levam essa informação a quem precisa de várias maneiras. Então, assim, a gente agradece pela presença, pelo empenho, por estar aqui com a gente, levando essa informação, principalmente a quem não tem tanta capacidade de ter essa informação e precisa disso. Opinião Pernambuco está encerrando. Hoje a gente recebeu o Bruno Canto, cirurgião vascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e Rafael Travassos, cardiologista do Hospital Pelópidas da Silveira. Hoje a gente falou de diabetes e problemas cardiovasculares. Eu sou Josimar Paraíba e me despeço por hoje. A todos uma boa noite.